Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, né? Compartilhar um pouco as suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento também de tantas mudanças em que a vida, mais do que nunca, nos pede movimento. Bom, antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também das comemorações de um ano do podcast. Tem coisa muito legal para você lá no patricksantos.oficial. Aliás, por falar em redes sociais, vejam só. Foi no Instagram que eu conheci esse meu convidado de hoje. Um cara de muitos recomeços. Ele já viveu a correria do mundo corporativo, precisou dar um tempo para perceber que talvez ali não fosse o seu lugar. Tirou um sabático, transformou sua casa numa minivan, onde cruzou 27 estados americanos no ano, né? Ele realizou um período sabático, foram mais de 400 saltos de paraquedas. Como gosta de dizer, ele zerou o seu HD e voltou para empreender. Se tornou um franqueado importante de uma grande rede de óculos com 2 dezenas de lojas espalhadas pelo norte e pelo nordeste. E em franca ascensão, comprou, olha só, um avião para se deslocar mais rápido. E eis que a vida também lhe deu um novo recado, ou melhor, uma nova possibilidade de recomeço. O avião caiu, seu pé esquerdo ficou muito machucado, muito danificado e a saída foi amputá-lo. Inspirado num para-atleta, ele renasceu como um empresário e esportista e hoje inspira pessoas e leva o seu propósito de vida também através de um projeto social chamado Mais um Passo. Eu estou falando do empresário e esportista Roberto Toelho. Tudo bem, Roberto? Pô, que legal que deu certo e que legal que as redes sociais nos aproximou, hein, cara? Que história incrível a tua. Espetacular. É impressionante porque a forma com que eu cheguei a você, eu sou do norte, e no norte a Jovem Pan não tinha essa penetração toda que tem hoje. E eu estava tomando um café da manhã e quando eu vi a chamada do teu podcast de 45, e quando eu comecei a ouvir aquilo, parada, sabática, aí eu dei uma mergulhada rápida na rede social, te encontrei e imediatamente te mandei uma mensagem que eu achei que, primeiro que eu estava me inspirando demais com as suas entrevistas, as pessoas que você estava colocando, a forma leve que você estava colocando, e eu realmente fiz contato e eu disse, olha, eu vou dar aqui, o sentimento foi puro e a gente acabou fazendo uma boa conexão, né, Patrick? E eu tenho te acompanhado nesse ano aí também, a tua caminhada, os teus passos e muito legal a tua apresentação, é mais ou menos isso aí. Que legal, cara. Não, que legal. Eu lembro que você me mandou a mensagem, foi num sábado de manhã, foi ano passado até, né, que a gente se falou, aí depois veio a pandemia, a gente ficou de trocar uma ideia, você chegou a indicar também alguns nomes, a própria Mariana, né, que passou por aqui, que tem uma história incrível, também foi uma indicação sua. E eu lembro que a gente estreitou o relacionamento ali, cara, e aí eu fui conhecendo a sua história, fui te seguindo no teu Instagram e vendo assim, né, cara, essa possibilidade de reinvenção. Você é um cara muito ativo no que você faz, ainda que a vida tenha te colocado ali uma primeira barreira, você falou, não, isso aqui não me derruba não, eu vou tocar em frente, enfim, você tem uma história muito incrível. E vamos trazer então essa história aqui para quem está nos assistindo e também nos ouvindo, cara. Conta um pouquinho, Roberto, como é que começou essa história? Você teve uma vida executiva, né, cara? Até 2007, se eu não me engano, você estava naquela loucura que aí eu acho que eu sei bem o que é. Você falou, opa, peraí, deixa eu parar, eu acho que talvez isso aqui não seja a minha praia. Você resolveu dar um tempo, você teve essa possibilidade, né, de tirar um sabático, você foi viajar pelos Estados Unidos. Conta um pouquinho essa história pra gente começar esse papo aqui, cara. Eu nasci numa família de comerciantes. Meus pais eram os comerciantes do bairro, eu estudava no colégio Santana em Fortaleza, meus pais tinham uma papelaria vizinho e a gente foi criado no varejo, na papelaria, trabalhando, sempre fomos estimulados a
a trabalhar, e a minha vida empreendedora começou muito cedo. Tá. Chegou um determinado momento da vida que a vida deu uma virada, eu vendi uma empresa que eu tinha ido ao Belém do Pará fazer, e foi mais ou menos um projeto começo, meio e fim, e um amigo que era de uma grande empresa de telecomunicação, na época, estava em Belém, e perguntou se eu não queria ser gerente corporativo, grandes contas. E aí eu entrei no universo corporativo. Você imagina aí, Patrick, o cara que tem um estilo de vida como eu, de repente eu tive que usar um paletó para ir visitar. Eu gosto de paletó, mas não no dia a dia, né? Eu gosto de bermuda e camiseta. E eu comecei a trabalhar numa empresa que estava vivendo grandes mudanças. Estava entrando na internet, era o começo. Então eu tinha que lidar com a frustração de vender alguma coisa que não funcionava para mim, não estava funcionando, era um momento, as redes não existiam ainda uma tecnologia suficiente, e aquilo começou a me matar. Eu fazia o que não acreditava, eu saía de manhã para trabalhar realmente frustrado. Eu cheguei numa reunião dizer, olha, e se não funcionar no meu celular, eu não vou oferecer para cliente nenhum, porque eu tenho um nome a zelar. Então, antes da empresa, eu tenho o meu nome, que representa hoje a empresa. E eu li sobre uma pessoa que tirou um ano sabático, e aquilo foi como eu vi a Disneylândia, a possibilidade de... Só que era distante naquela época, eu estava muito encaixotado, era muito compromisso, era muita coisa, a roda girando muito rápido, e eu tomei uma decisão de, não, eu vou parar. E planejei um ano, Patrick. Eu não fui supetão, eu fiz um planejamento de um ano, eu comuniquei meu chefe direto que eu iria tirar um ano sabático, e eu, por ser paraquedista há 25 anos, o esporte, ele é uma grande, né, principalmente o paraquedismo, ele é uma grande rede de laços muito profundos, a gente se joga de um avião. Então nós somos uma comunidade diferenciada que nós nos acolhemos muito bem. Então, para onde eu ia trabalhando, eu tinha os meus amigos do paraquedismo, quando eu chegava, eu me reunia com eles, e eu digo, este é um caminho a ser feito, né, porque eu também já tinha uma estrutura, minhas filhas, já estava estruturado, eu já era casado na época, e decidi fazer uma caminhada dentro do paraquedismo. Fiz lá um planejamento bem feito, com todas as recorrências, separei lá só um recurso, e digo, eu vou ver esse ano com esse recurso, e caminhando, o caminho vai se fazer. E eu visitei 27 estados americanos, comprei uma van, e eu posso dizer a você que a maior dificuldade que o pessoal pergunta, rapaz, teve algum perrengue? Eu digo, cara, as maiores dificuldades que eu tive era chegar e ser aceito, porque você chega numa comunidade, você tem que se explicar muito rápido, somente nos Estados Unidos, né, que você não veio para tomar o emprego dele, você não veio para ficar no lugar, não quer um bico. Eu tinha que explicar que eu estava chegando, ia passar uma semana e ia me embora. E aí eu fiz toda uma estratégia de marketing, tinha uns cartazes que eu espalhava, então rapidamente, no primeiro dia, eu fazia um contato com os donos das áreas de salto, já abri as portas, eu dizia, eu não preciso de nada, eu só quero a hospitalidade e o lugar que eu paro meu carro eu possa dormir, as estruturas são bem organizadas. E no final do dia todo mundo estava vindo passar comigo, você é o cara do Brasil que está dando a volta, já fazendo uma viagem, todo mundo queria, e eu imediatamente era inserido na comunidade, porque eu não era risco, e eu passei a conhecer o que tinha de melhor, né, os eventos na cidade. Eu ficava uma semana ali saltando de paraquedas com os melhores do mundo, fazendo churrasco para eles. No final do dia eu fazia um churrasco e dava aquela interagida, socializava muito bem. E assim ela foi pegando pressão, a viagem, e a dificuldade de ir embora, sair da zona de conforto, largar aquelas pessoas que dizem assim, não, fica mais 2 dias, na próxima semana vai ter um evento tal. Eu digo, não, eu tenho que partir porque eu tenho uma sequência a fazer. Então foi realmente uma experiência espetacular, eu conheci histórias maravilhosas, né? Ô, Roberto, e como é que foi tua escolha dos Estados Unidos? Como é que foi isso? Quer dizer, você, pelo que você estava contando, né, isso aqui a empresa não dá mais, eu acho que eu estou numa outra pegada, eu vou repensar a minha vida, eu, enfim, gosto de saltar, vou para os Estados Unidos. Como é que foi esse processo de escolha? Né? Por que você escolheu os Estados Unidos? Você já tinha em mente fazer esses saltos por lá? Você falou que você fez um planejamento ali, você morou literalmente na van mesmo, né? Você dormia ali, você montou todo o esquema. Você foi sozinho, cara? Como é que foi isso? Fui sozinho. Minha família, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos em 78 a 80, meus pais... Ah, legal. Convite, nós fomos, então eu já falava inglês fluente. Já tinha ali, e o paraquedismo, a meca mundial do paraquedismo é os Estados Unidos. Ah, legal. As estruturas, os melhores aviões, o preço dos saltos são mais baratos, onde está a indústria do paraquedismo, lá é a meca.
Então era muito simples montar aquilo. Eu escolhi as melhores áreas, eu fiz um e-mail antes explicando o que é que eu estava fazendo, deixando claro o que eu estava fazendo, que eu chegaria no dia tal e sairia no dia tal. E fiz um planejamento, ele era elástico, às vezes eu passava mais um. Eu fui para Chicago, eu fiquei 3 semanas, não tinha como sair de lá, realmente eu fui muito bem acolhido. Eu estava só. Na época, minha ex-esposa, ela chegou aí 2 vezes, fez alguns trechos comigo, e no final eu fui a Costa Rica, recebi um e-mail também de uma pessoa que dizia assim: eu queria que você viesse conhecer a Costa Rica e saltar aqui. Aí eu não tinha mapeado Costa Rica, nem se tinha paraquedas na Costa Rica, aí eu fiz a mensagem de eu vou. Aí larguei o carro em Nova York, peguei um avião, fui para Costa Rica, fui recebido por esse americano que morava lá, que tinha mais 2, alugaram um avião, e eu passei uma semana na Costa Rica, saltando de paraquedas e conhecendo o lugar com um olho bem diferente. Fiquei hospedado na casa de um deles, que me conheceu no dia e me hospedou. O que era muito legal era essa possibilidade de se permitir conhecer o novo. Ô, Roberto, interessante isso que você falou, cara. Sei lá, você ficava uma semana, 10 dias num lugar e depois, por mais que as pessoas, você criasse um vínculo ali, você falou: não, cara, agora eu vou para outro lugar. É como se fosse um processo de construção mesmo, né? Você cria ali um laço, uma amizade, mas, pô, a vida que segue. Isso também foi te constituindo, né, cara? Isso foi te criando também novas possibilidades, de sempre buscar o novo também, né? Acho que tem um exercício aí muito interessante nisso que você falou, né? Por mais que você tivesse num projeto de 1 ano, né? Nesse projeto, olha, durante 1 ano eu vou viajar, mas eu não vou me apegar ali, eu vou seguir em frente, vou estabelecer meus laços por um determinado momento e toco em frente. Que importância isso teve para você também, depois levando isso para sua vida, cara? Esse foi o grande aprendizado, Patrick, porque ele potencializava isso semanalmente, o que a gente vive no nosso dia a dia. Perfeito, cara. O medo de mudança, o medo e a incerteza da mudança e a zona de conforto. Você imagina que você é hospedado na casa de um paraquedista lá, ele é chamado de Legend, é a lenda, e ele mora numa casa, uma mansão, numa fazenda, e ele disse: você vai ficar na minha casa. E era uma casa espetacular, e eu fui muito, muito bem recebido. Ele tinha adotado 3 filhos que já eram adultos, e era uma energia, ela era grega, então ela já tinha um sangue diferente, e ele é um americano muito divertido. E teve um dia que eu digo: eu vou falar, a maior dificuldade que eu estou tendo na minha viagem é sair da zona de conforto, me lançar para o desconhecido novamente, sem saber se eu vou ter a mesma receptividade de estar aqui, porque aqui tá bom, deixa eu ficar aqui uma semana, mais um mês, mais 2, eu recebi muitas propostas para trabalhar, inclusive no paraquedismo. Então, o que mais acontecia eram motivos para você ficar por ali, encostar ali: aqui tá legal, não vamos não, porque aí a mente às vezes construía: não, será que vai ser tão bom? Então, eu acho que eu tinha esse looping, toda semana eu tinha aqui, ele dirigia por muitas horas sozinho. Então era muito largar, sair de um lugar muito confortável, ir para o desconhecido e chegar lá e ter que fazer o mesmo processo. Perfeito. Conversar com a pessoa, ser aceito, não gerar nenhum tipo de desentendimento, para que as pessoas entendam o meu projeto, o que eu estava fazendo ali. Então, isso eu acho que foi o grande aprendizado dessa viagem. Não teve nenhum perrengue para dizer assim: isso aqui não. Foi muito organizado. Mas eu acho que lidar com a mente nesse momento era o mais difícil. Ô Roberto, e acho que era legal falar também, eu até vi nas suas redes sociais, você sempre fala muito que o salto, né, o paraquedismo te ensina muito sobre a vida, né, cara? Eu fiquei pensando um pouco nisso, eu sempre fui um pouco medroso para essas coisas, assim, porque, cara, de fato, né, você salta né, naquele vazio ali, por mais que você tenha um paraquedas ali, que você sabe que em algum momento você vai abri-lo, enfim, mas tem ali um lance de um salto no vazio, né, cara? Descreve um pouco isso para quem tá nos ouvindo aqui. Por que você acha que ele é um grande ensinamento? Exatamente por isso mesmo, né? Por esse salto no vazio, e faz um pouco essa liga com a vida, cara, que eu acho que tem horas que, eu costumo dizer, inclusive, até em palestra, tem hora que a gente precisa saltar um pouco, né? A gente precisa fazer esse movimento. Conta aí, cara. Eu vou até falar a parte, daqui a pouco ele volta para esse assunto, porque na minha decisão de vida mais importante, o paraquedismo foi essa liga. O paraquedismo, eu costumo dizer assim, que quando a gente salta de paraquedas, a gente se lança para a morte. Porque nossa essência não é voar, não tem um asa.
Eu estou confiando no equipamento, naquela mochilinha que está na minha costa, que alguém foi lá e costurou e fez, desenvolveu, tem uma tecnologia. Mas quando eu me lanço contra a minha natureza. Não tenho. Se der tudo errado ali, eu morri com certeza. Não tem outra chance. Tem um segundo paraquedas, mas são equipamentos desenvolvidos pelo homem que foi lá testado e eu tenho que ter a coragem de colocar aqui nas costas e me lançar, entendendo que ele vai abrir. Então, a analogia do paraquedismo na minha vida, não só, né, pelo esporte, mas dividir uma porta de um avião com grandes amigos, a gente sair junto para fazer um salto, a gente se cuidar ali, e a analogia do paraquedas reservas, né, uma segunda chance. Né, eu abro o paraquedas principal, ele não funciona, eu tenho que jogar ele fora, voltar a cair de novo, queda livre, e comandar o paraquedas reserva, e me devolver a vida novamente. Então, essas analogias do paraquedismo na minha vida, elas funcionam em tudo, em tudo. É um esporte que tem uma diferença. E outra coisa, ele é muito seguro, ele é praticado por pessoas que têm muita responsabilidade e diferenciados. Né? Nós somos realmente um povo diferenciado. É por isso que eu digo, a comunidade ela é muito... Então você chega em qualquer lugar do mundo, se você é paraquedista, você pode se apresentar no clube e você vai ser recebido como mais um da comunidade. Até porque coisa ruim não se cria nessa comunidade. Então, o paraquedista é a analogia do salto de paraquedas. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, que ele tratou muito tempo, ele tinha um projeto chamado Projeto Fênix. Ele tratava pessoas com grande luto, pessoas que tinham algum envolvimento com droga, que estava precisando... E ele levava para um área de salto e ele usava essa analogia do Fênix, que ele saía para a morte, você pousava com as suas pernas. Então, era a capacidade da pessoa se reconstruir, né? Sair daquilo, morri e eu saio do outro lado com vida. Então, vai acontecer lá na frente, quando você me perguntar sobre o meu processo de reputação, foi exatamente a chave que virou. Então vamos avançar nessa história, porque eu até disse no começo aqui do nosso papo, né? Você é um cara de muitos recomeços e acho que você tem muito a ensinar, cara, pela tua vida, pelo teu histórico, pela forma como você encara a vida. Então vamos lá, aí você fez esse sabático, você deu esse tempo lá nos Estados Unidos, uma viagem muito legal, transformador, enfim. Aí você voltou para o Brasil e eu me lembro que na mensagem que você me mandou lá em outubro, você falou assim, cara, aí o vento parece que começou a soprar a favor, fui empreender. Você hoje é um representante da Chili Beans, né, assim, muito forte na região norte do Brasil. Você é um empresário de muito sucesso. Então você voltou para o Brasil. Conta um pouquinho como foi esse processo. Acho que sinto que você começou a acelerar tudo de novo, né? Porque, poxa, até citei aqui que você teve que comprar um avião, cara, um pequeno avião para fazer esses deslocamentos. A região norte, né? Quem sabe, é uma região muito grande, né, cara? É impossível você fazer esses deslocamentos mais rápidos de carro. Enfim, a vida começou a soprar, começou a correr de novo, até que chegou um determinado momento ali, a gente vai falar disso, mas fala um pouquinho como é que foi esse retorno, cara. O retorno foi bem interessante, porque quando eu voltei, eu fiz alguns contatos antes, e eu tenho uma rede de relacionamento boa, grande, e a minha sócia, minha ex-mulher, ela já tinha 2 lojas da Chili Beans, ela tinha começado 3 anos antes. Eu era do corporativo, ajudava ela, estava sempre nas reuniões, ajudava ela em alguma coisa, mas era uma operação que era pequena e estava lá e era dela. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui contratado pela Red Bull. Então eu assumi a coordenação da parte comercial da Red Bull na região norte toda. Então eu peguei do Amapá até o Acre, eu fui para uma empresa gigante, eu era da Red Bull Brasil, então aquilo ali era uma atualização do esporte dentro do que eu já era bom, e a Chili Beans ela começou a ter uma evolução muito grande, a nossa conjuntura econômica ajudou muito. A gente estava tendo uma reunião e um dos diretores disse, olha, nós temos uma oportunidade para vocês fazerem uma compra em Manaus e Boa Vista, das operações de lá, mas a condição é que vocês vão juntos, você sai da Red Bull, eles não sabiam por que eu estava, uma operaçãozinha, 2 operações não dá para sustentar a família. E aí eu saí da Red Bull e imediatamente entrei, né, para trabalhar direto já com Chili Beans, e já foi saindo de 3 para 15 pontos, que a gente comprou 12 em Manaus e Boa Vista, e começamos a fazer uma estrutura para suportar essa operação toda, e aí a coisa começou a crescer de uma forma muito rápida,
e em 2 anos, quase 3 anos, a gente já estava com 25 pontos de vendas em 9 municípios, em 4 estados no norte. O norte, para quem sabe, pra vocês terem uma ideia, aqui nós temos as nossas dimensões são continentais, então tudo aqui é muito. E o interior do Pará, o sul do Pará, é muito rico em minério de ferro, em agropecuária, e as oportunidades surgiram para lá. As estradas eram realmente muito ruins. Nós fizemos as contas e decidimos comprar um aviãozinho, um monomotor, e esse avião é que a gente visitava alguns pontos de venda, e eu me lembro que era num dezembro, véspera, imagina, varejista, dia 22 de dezembro. Nossa. Imagina, a loja até a boca, e eu fui fazer uma decolagem, fui fazer um voo no domingo, e o motor parou, e eu caí com esse avião, mas eu caí com muita força, e eu fui salvo por uma fiação de fibra ótica que eu bati na estrada. Olha. A pressão da queda foi toda para meu lado esquerdo, e eu, em vez de ter ido para a posição fetal, que era o que era para ser feito, eu encarei a pancada, estiquei os pés, encarei a mão, e o meu pé esquerdo realmente ele virou e ficou uma fratura muito feia, muito exposta, e aí começou uma fase da minha vida que foi uma grande, aí eu posso dizer, se eu não parar, a vida para você, irmão. Então ela disse assim, meu irmão, e eu me lembro, Patrick, que um dia antes, a sensação era aquela de que tá tudo certo, de que eu tô aqui no auge, tô no pico, nós estamos aqui bem, era uma final de semana de celebração, e de repente a vida me deu um sacode daqueles assim que... o meu pé, ele ficou com uma lesão de nervo que ele dava choque, dava muito choque, e eu fiquei com uma lesão que era irreparável, eu perdi pedaço de osso, mas o médico fez um bom serviço e montou o pé, botou no lugar, e eu passei a encarar esse pé, mas ele doía muito, porque a lesão de nervo, ela era muito difusa, eu não tinha quente e frio, eu não tinha toque, mas eu tinha uma hipersensibilidade quando passava da segunda camada do pé, ou seja, eu não podia pisar na areia, não podia... E aí você imagina um cara que tinha aquela quantidade toda de brinquedo, eu tenho um monte de brinquedo, adoro brincar, me divertir com meus esportes, eu não podia mais fazer nada. E eu comecei a encarar, digo, não, eu vou ter que mudar, mas a dor era muito grande. Eu ia expulso para casa todo dia, 3 horas da tarde. E chegava lá, botava um pé na rede, porque era quando ele desinchava, e a vida começou a ficar realmente muito chata, escura, eu comecei a deprimir. Eu via meus amigos, cada grupo de WhatsApp que eu tenho dos meus amigos no esporte, mandando foto, e eu olhava e dizia assim, eu sei velejar, eu tenho capacidade técnica, mas só o meu pé não funciona e eu não consigo velejar mais. E aquilo me matava. Eu dizia, os meus amigos diziam assim, cara, vem pra praia, pelo menos tu fica tendo dor na praia. Eu digo, mas na praia eu tenho uma dor na alma. A dor da alma eu não dou conta. Que eu quero velejar e não consigo porque eu tô com o meu pé doendo. E eu sei que eu estava, num desses dias aí, véspera da ativação das Paralimpíadas no Brasil, e eu estava lá assistindo uma propaganda de um atleta que entrou numa academia com a câmera escondida, ele bota uma prótese, e ele sobe nessa esteira, ele corre a 22 km por hora. E aquilo surpreende a todo mundo, e eu disse, cara, será que eu posso trocar meu pé por aquele ali? Porque esse aqui dói, aquele lá o cara estava correndo na esteira, fazendo bonito a 22 km por hora. E aí eu lembro que eu saí do quarto, a minha ex-mulher estava cozinhando, eu perguntei, se eu tivesse perdido o pé no acidente? Ela virou assim, você já estava correndo. E eu voltei em cima do eixo, e aquilo ficou na minha cabeça, reverberou, e eu no outro dia eu fiz a pesquisa aqui por Oráculo, né, sabe tudo, o Google, sobre amputação eletiva. E uma das primeiras respostas que eu tive foi uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, com o Dr. Marco Guedes, que é o médico que me operou. O Dr. Drauzio fala a língua do povo, fácil, e aquela matéria ele falava que a amputação para os médicos era uma derrota, porque a pessoa entra numa sala de cirurgia e sai sem um membro. E esse médico dizia que o novo conceito de amputação Dr. Marco Guedes, se uma lesão no pé, que afeta partes moles, nervo, perda de ossos, né, inviabiliza a pessoa de andar, porque a ferramenta de transporte é o corpo humano, que me leva, que tá falando aqui é aqui, não é meu pé. E a cabeça. Uma amputação correta e uma boa protetização, isso não é uma derrota, é solução terapêutica. Eu digo, ele escreveu isso para mim, eu sou esse paciente. E aí eu digo, isso é uma solução, mas imagina aí,
vou amputar meu pé e botar uma prótese, um universo que eu não conhecia, uma amputação. E aí eu fui dividir esse boi em bife, né? Eu digo, ó, se você tentar comer o boi, você engasga. Eu fatiei ele e dividi a cirurgia, entender sobre equipamento, sobre a prótese, entender sobre as pessoas que faziam os esportes que eu fazia usando prótese. Aí eu fechei essa equação, encontrei tudo. Eu sou muito racional também, viu, Patrick? Eu tenho uma facilidade de não me envolver emocionalmente. E quando eu entrei no universo dos amputados que eu estava pesquisando, era um universo muito, muito triste, porque a maioria das pessoas tinham perdido um pé no acidente. Não queriam aquela prótese. Aquilo era uma rejeição. Então os relatos eram muito azedos, eram muito... Mas eu não, eu estava atrás de um pé para voltar a correr. Eu queria trocar um pé. E aí eu comecei a vir para São Paulo, fiz a minha consulta com o Dr. Marco, trouxe um álbum de fotos com os esportes que eu fazia, trouxe todos os meus exames, que mostravam que o meu pé era realmente muito ruim, e disse, doutor, eu sou essa pessoa, estou com esse pé, eu quero voltar a fazer todos esses esportes, eu sei que é com a prótese. E ele é amputado, ele usa prótese, ele faz tudo. Muito cauteloso, ele fez todos os exames e disse, você está eletivo a fazer a cirurgia. Eu marquei a cirurgia e fui embora para Belém, já com a cirurgia marcada. E aí foi que eu comecei a receber, Patrick, aquela enxurrada de negativismo dos melhores amigos, as pessoas que a gente mais ama, né? Os medos e incertezas dele vinham para mim e diziam assim, você tá louco? Aí começava a parte religiosa, porque eu digo, não, o meu Deus é igual ao teu Deus e ele está me mostrando a solução. Eu estou indo na solução que o meu Deus está me apontando. Aí o outro dizia, não, porque você vai se arrepender. Então começou a surgir uma série e ninguém é feito de aço. Foi quando entrou o paraquedismo na minha vida e essa analogia que eu fiz. Ó, se eu tenho 1.400 saltos de paraquedas e eu não tenho asa, eu me lancei para a morte 1.400 vezes. Certamente que eu lancei para a morte acreditando num equipamento chamado paraquedas. Eu vou transformar minha prótese no meu paraquedas, que ele vai me devolver a vida, que eu tanto sonho. Eu só vou ter que ter coragem de passar pela porta, que é fazer a amputação. Então pronto, eu estou tirando o pé principal, que não funciona como se fosse o paraquedas principal, e eu vou colocar agora o meu paraquedas reserva, que é um pé de carbono, ele não é bonito como o outro, mas ele é funcional e vai me devolver a vida. Eu vou pousar em segurança. Quando eu fiz essa analogia, fechou. Não tinha mais o que, estava tudo certo. Eu só ia correr o risco de não andar mais, andar de cadeira de roda ou de muleta se o processo todo desse errado, mas eu estava dentro dos parâmetros corretos, melhor médico, melhor hospital, juntei recursos para fazer uma coisa que tinha de melhor, tive essa possibilidade e fiz. Então, o paraquedismo entrou muito forte daquilo que eu já fazia na vida. Eu acho que as pessoas, elas às vezes esquecem a sua caixinha de força. Perfeito. Aquilo que eu já passei atrás, né, aquilo que eu já superei, é um passado. E as pessoas às vezes se deparam com situações parecidas e não abrem essa caixinha para dizer, em determinadas situações, eu pensei e agi assim e deu certo. Vou agir do mesmo jeito. Interessante, pô, é muito forte assim o seu depoimento, Roberto, porque é interessante como cronologicamente você vai contando toda a história, é muito bonito a forma como você vai construindo esse caminho, né? Esse caminho que você que hoje te constitui, né? Essa analogia que você faz do paraquedismo, nessa forma de renascer de novo por uma paixão que você tinha, né? E acho que você toca numa coisa que eu acho fundamental, que é acreditar, né? Eu acho que você acreditou nisso. É interessante porque eu estava pensando, eu estava assim, muito dentro do que você estava, muito presente no que você estava dizendo, naquele dia ali que sua mulher estava cozinhando, que vocês estavam conversando, que você falou, e se eu não tivesse o pé, você já estaria, ela fala que você já estaria saltando de novo, né? Parece que foi ali o momento que você deu um estalo, você falou assim, não, peraí, pode ser, por que não? Aí você trouxe o seu lado racional, que eu sou muito assim também, viu, Roberto? Eu sou um cara muito, assim, eu entrego muito pro universo, eu acredito demais, assim, nessas sincronicidades da vida, nesses caminhos, mas tem horas, assim, que eu trago um lado racional, que ele é muito ligado a essa sincronicidade nossa também, sabe? É como se a vida desse um recado, né, cara? E aí você foi e falou, não, peraí, eu vou me planejar, vou ver, vou estudar, você mergulhou nesse universo, você não foi da noite pro dia. O que eu acho que aí, Roberto, é isso que eu queria te ouvir, cara. Aí que eu acho que você reuniu tanta força
você estava tão ciente daquele movimento que você estava fazendo, ainda que você não soubesse exatamente como ia acontecer, mas você se cercou de tudo que era possível. Talvez isso foi o combustível para você não cair quando as pessoas vieram falar para você: você tá maluco, você é isso, você vai se arrepender. Acho que você tinha tão bem construído isso dentro de você que eu acho que esse foi o grande combustível, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você, né? A verdade está com você. Fala um pouco sobre isso, cara, que eu achei demais esse seu relato, cara. A estratégia que eu tracei, eu fiz uma estratégia, Patrick. Eu fiz até para conversar com o Dr. Marco, eu levei para convencer, porque a solução estava lá, era clara. E o que é que eu fiz? Eu peguei a minha célula de família, né, minha família pequena, e eu, da hora que eu saí do quarto, que eu tinha entendido o meio, entendido o processo e tomei a decisão, porque foi aquela coisa, eu já estava correndo, ou seja, a tua atitude, tu ia resolver, tu ia correr de prótese. Ela é paraquedista, ela é recordista mundial de paraquedismo, ela é campeã brasileira, ela é esportista, veleja, então ela tem uma cabeça semelhante à minha, então ela estava ali. E os meus filhos, os meus pais, então tudo que eu estudava e fazia sentido, eu compartilhava com eles. Então o que eu estudava hoje, eu compartilhava com eles. E eles sabiam, o passo que eu estava dando, eles sabiam. A decisão que eu estava construindo, eles sabiam. Então a minha primeira camada de célula, ela era muito forte. A segunda são os amigos, são, né, as pessoas, o representante lá daquele grupo que ligava, ia ali a manso, ia perguntando se eu estava ficando doido, aquela coisa toda. E aí, você segurar uma decisão, né, desse tamanho. Quando eu disse, estou marcada a cirurgia dia 6 de março. Parece que eu estava indo assim, e eu fiz uma festa do Bota-Fora do Pé, os mais íntimos. A gente se reuniu, era uma festa, que era uma celebração, Patrick. Porque isso aí. Parece mais uma celebração, porque eu estava, um pé estava levando a minha vida toda. Né? A minha vida toda estava sendo levada por um pé que doía. E eu tinha que lidar com ele para ir no banheiro de madrugada, eu ia com ele doendo. Então, aquilo era uma libertação para mim. Então, tinha encontrado a solução, e o que é que eu fiz na cabeça? Eu fiz assim: eu vou amputar no dia tal, e aí é uma parte que não funciona, né? Mas eu vou botar a prótese com 3 meses, e eu vou voltar a fazer meus esportes. Assim que der, eu vou, de um por um, eu vou voltar todos, como se fosse uma sequência, uma mixagem. E aí eu voltei, eu fiz uma preparação física para fazer a amputação. Depois que eu fui para a conversão da Tilibis, com 21 dias eu fui amputado para a conversão no navio da Tilibis. O Caíto Maia quase que morre quando viu. Você vê, eu digo, eu não estou doente, cara. É só o pé que eu tirei para botar o outro. Mas eu estou perfeito, eu estou bem. É só o pé que está ruim. Do joelho para cima está tudo ótimo. Eu vou na cadeira de roda, nós ganhamos prêmios, subi no palco e eu lidei com isso quando voltei para Belém. Eu ia para o shopping, eu ia nos meus almoços, eu ia para aniversário, para onde me levasse. Era um choque para todo mundo. Eu estava lá, chegava lá com ele sem um pé. E aí o resultado, se ia dar certo ou não, era o medo e a incerteza do outro. Eu tinha que lidar com esses olhares, com esses julgamentos. Interessante que às vezes tem umas pessoas que elas têm uma força gigante na sua vida e elas não têm peso nenhum. Se você olhar, aquela opinião que ela vai dar ali, ela não vai influenciar muito, mas ela tem um peso ou na sociedade, ou na comunidade, ou entre os seus amigos, e ela fala lá o medo dela com tanta força, você compra esse medo. Exato. O que mais acontecia comigo era isso, porque era uma tomada de decisão que não tinha caminho de volta, e me perguntava muito, e se não der certo? Eu digo, meu irmão, o se não der certo, eu já tenho, e se der certo? Né? Então, foi lidar com essas pessoas, porque na hora que você vai para dentro, você para aqui, aquela voz reverbera. E você, às vezes, começa a comprar a derrota. Exato. Você começa a comprar que não dá certo, que aquela tua decisão não é bem acertada. Quando eu decidi sair de uma empresa de telefone, que eu tinha um saláriozão, e viajar dentro de uma van, tu imagina o que é que eu não era? Doido, irresponsável, maluco, não sei o quê. E eu fiz uma imersão de vida que nenhum deles que ficou para trás, eles viram toda aquela repetição de um mês atrás do outro, eu vi um mundo novo, me permitia ver um mundo novo. Assim, quando eu botei uma prótese, o mundo novo se abriu para mim também, Patrícia.
né? Porque veio a história das pessoas, começaram a me perguntar, eu passei a ser visto, e foi quando surgiu o projeto Mais Um Passo, que me incomodou. Que nós vamos falar dele, ô Roberto, porque o papo contigo tá tão interessante, cara, assim, de tanta história, que eu quero falar do seu trabalho social, mas eu achei muito fundamental, e trazendo para quem está nos ouvindo aqui, cara, a gente tem muito medo do julgamento do outro, né? A gente está sempre se espelhando, acho que você trouxe uma visão, né, muito forte disso. Eu também vivi muito isso. Eu até costumo dizer só que a gente precisa colocar um pouco cada um no seu lugar, né? Às vezes você tem que parar e pensar o que aquela pessoa X que está falando tanto, o que de fato ela faz parte da sua vida, né? Por que a gente dá tanta importância para algo que, sei lá, cara, você pega... Eu falo isso muito com a minha mulher, às vezes você pega fulano X, traz essa pessoa para o nosso dia a dia. O que ela interfere na minha vida, cara? Nada. E a gente dá espaço, isso vai... E acho que o seu depoimento é muito forte porque a gente compra mesmo, né? A gente não se liga nisso. Então, uma mensagem que fica aqui um pouco nessa nossa conversa, eu acho que é um pouco isso, né? Da gente fazer as perguntas pra gente, né? E ver o que vale e o que não vale a pena levar em consideração. Claro, a família, aquelas pessoas muito próximas, a gente tem que trazer, mas tem muita coisa, cara, que dá para eliminar, né, Roberto? Eu acho que o seu exemplo, cara, é incrível nesse aspecto, né, cara? E a gente fala, quando eu falo de amputação, Patrick, no meu caso foi uma amputação de um membro que não servia mais, né, que me fazia infeliz, que me provocava dor, que estava me deprimindo, estava me tirando o brilho. Mas a amputação é tudo aquilo, pode ser, eu posso amputar qualquer coisa, eu posso estar uma amizade que não me faz bem, uma relação que não está boa, um trabalho que eu não estou bem, que eu estou morrendo, eu estava morrendo com o pé que doía. Às vezes o pé que dói não é o meu pé, é aquilo que eu estou ali agarrado. Minha mãe tem um ditado, diz, meu filho, se o gato está ali arranhando, solte o gato. Não fique bem, não. E interessante, né, que você teve que perder para ganhar, né? Você perdeu uma parte do teu corpo para ganhar uma nova vida, né? Enfim, acho que isso é muito forte. Acho que tem muita simbologia nisso também, né, Roberto? E tem uma outra coisa que acho que você falou lá atrás, eu não posso esquecer, essa frase ficou aqui comigo, ó, que a hora que quando caiu o avião, que você falou assim, cara, se a gente não para, a vida para a gente, né, cara? Como é que você lida isso? O que tudo isso que aconteceu na sua vida te moldou para observar e levar uma vida mais equilibrada, uma vida sem acelerar tanto? Como é que é a tua relação com ela hoje, Roberto? Patrick, depois que eu fiz a amputação, voltei a fazer os esportes todos, e com 1 ano e 2 meses eu fui diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa, que diz que eu não posso fazer esporte nenhum. Ela disse, a doença que diz, mas eu não entendi isso dela, né? Então, a vida me freou de novo, né? Eu recebi esse diagnóstico, eu estava jogando já o Mundial de Tênis, e foi outra freada, que essa foi uma freada porque, de novo, a minha vida já estava caminhando de prótese, eu estava conhecendo pessoas, histórias, e de repente fazendo esporte, eu estava com um projeto de fazer uma viagem, fazer um monte de esporte na viagem, um monte de coisa, e de repente a vida deu essa freada de novo. É uma adaptação, acho que a vida da gente, ela é uma eterna adaptação. Né? A gente precisa se adaptar, até porque, como você fala, eu tenho um propósito muito grande, meu propósito está ligado a pessoas, desde os meus negócios, onde pessoas são tudo e coisas são nada, né? Até o meu projeto, né? O projeto Mais Um Passo, que as pessoas vinham em cima de mim, eu digo, não, cara, não é sobre o meu pé, a minha amputação é sobre a minha atitude foi o meu pé. Qual é o teu problema? Qual é a tua atitude com relação ao teu problema? Esse é teu Mais Um Passo. Então, o projeto Mais Um Passo, ele na verdade é um projeto onde eu mentoro pessoas que estão às vezes com dificuldade, alguém que perdeu um membro, eu tenho toda pessoas que estão com neuropatia, e eu na verdade eu vou me reinventando, porque eu estou perdendo alguns movimentos, e eu não posso fazer mais uma coisa, e se eu não posso jogar tênis, agora estou jogando beach tênis. Se eu não posso velejar 4 horas, eu velejo meia hora. Eu vou me adaptando,
porque é adaptação, é prematuro, a minha designação é prematura, Tá. mas é um processo que também se administra. Então, eu posso dizer que depois da amputação, a janela da vida abriu diferente para mim. Eu tive a possibilidade interessante que quando acontece um negócio desse, parece que as nossas janelas ficam sem vidro, as pessoas entram direto, né? Então passaram a compartilhar comigo, né, tanto vitórias como derrotas, que na verdade se enxergava como derrota e às vezes nem era, e isso é muito divertido para mim. É por isso que eu digo, eu tenho, durante a caminhada, está fazendo muito sentido. A vida vai ensinando, né, Roberto? Acho que fundamentalmente é isso, né? Acho que você está falando de adaptação, é a gente entender um pouco aquilo, né? Parar na parada. Eu tenho que parar, a cada 28 dias eu tenho que parar 2 dias para fazer medicação. E eu fico 2 dias num centro oncológico fazendo medicação. E aí a minha vida não tinha isso na minha mente, que eu não quero parar, eu quero viajar. Por exemplo, eu estou em São Paulo e a minha medicação é para ser feita essa semana, mas a minha prótese quebrou, então eu vou botar mais uma semana. Mas a janela fica sempre naquilo. E se isso no começo incomodava demais, mas não era isso que se apresentou? Então eu vou fazer o seguinte: cada ciclo eu faço uma coisa diferente e tem ciclos de 28 dias que eu me divirto muito, tem outros que... Então eu fico trabalhando dentro de ciclos agora, né? E isso é um looping que hoje eu me adapto fácil, eu estou me adaptando muito bem. Roberto, acho que te ouvindo aqui, cara, me veio muito uma entrevistada aqui do 45, que inclusive foi uma indicação sua, que é a Mariana Oliveira. Ela também é amputada e ela me contou uma história que, na verdade, a gente já sabe, mas ela tem muita força, essa frase, né, cara? Não é o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você, né? Eu acho que é um pouco isso, essa forma como você enxerga a vida, essa reinvenção que você faz diariamente, tem um pouco disso também, desse olhar, né? Com certeza. A Mari é um exemplo, né, cara? A Mari, ela transforma o limão em limonada em qualquer coisa. Eu acho que é muito isso. Até porque eu sempre digo que a vida tem várias janelas, né, cara? A gente não pode ficar, às vezes, preso numa janela só, pensando que aquilo é eterno, porque não é. E se a gente brigar com as mudanças que a vida nos provoca, a gente vai perder mais tempo de vida. Adaptação é fundamental que ela seja o mais rápido possível, né? Porque a vida não vai parar, não tem jeito. Eu costumo dizer que é como se fosse um rio, que eu venho ali naquele bote descendo, não tem caminho para cima, só para baixo. É permitido uma vez eu encostar ali num remanso, me agarrar ali numa folha, passar um tempo, respirar, para encarar as novas quedas, os novos desafios, a nova corredeira, e lá na frente eu levo uma pancada, eu me encosto de novo ali no remanso, mas eu só posso ir para baixo. As pessoas que ficam no remanso esperando a melhor oportunidade, a vida vai passar. Perfeito. Vai passar. Alguém vai mandar uma mensagem da 15ª cachoeira e dizer que na 16ª é a maior tranquilidade e o cara está parado na 3ª. Por quê? Porque o conforto, porque aqui tá bom, porque aquilo é um doido que está passando, aquilo é outro louco que está passando, que o bom é aqui. Então, lidar com a mudança, eu acho que é fundamental, porque a vida muda para você. Se você não mudar, ela muda para você. E se você não está pronto para isso, se você ficar lá no remanso e vier uma enxurrada d'água, aquele remanso vai virar um turbilhão muito grande. E pode ser que você se afogue. E o remanso você fica... Não, acho que um belo exemplo. Eu acho que se você fica ali, né, você não cresce, cara. Eu acho que é fundamental, te ouvindo, cara, a vida também nos apresenta possibilidades de crescimento, né? Se a gente fica um pouco naquela zona de conforto, mas ali dentro você sabe que tem um negocinho querendo te movimentar, né? Mas você fica com tanto medo, enfim. E eu acho que exemplos como o seu, acho que ajuda muito a gente olhar a essas possibilidades, né? Eu acho que de entender que não tem certo e não tem errado, né? Acho que é importante a gente... A vida é feita de escolhas, cada um escolhe o seu caminho, mas eu acho que se apresentar para a vida, eu acho que é uma grande oportunidade, né, cara? Independente de que maneira ela vai se conduzir, mas é um crescimento eterno, cara. Porque pelo menos é assim que eu vejo a vida, né? É se apresentar mesmo. Essa frase é se apresentar para a vida. Não é se encostar, exatamente. Eu acho que essa tua frase, ela
exemplifica exatamente. É me apresentar para cachoeira, me apresentar para corredeira, me preparar para isso, estar preparado, porque também não é uma queda suicida, não é foi mapeado. Se alguém passou, eu posso passar também. Se aquela dificuldade foi superada por alguém, eu posso também superar. Então eu posso me inspirar. Eu acho que hoje o que eu faço, eu tenho inspirado pessoas por onde eu tenho feito palestras, eu vou em escolas, adoro dar palestra em escolas, estou encontrando uma molecada aí com muita atitude, mas às vezes pensando que qualquer frustração é o fim. E a mensagem que eu quero passar é que não, tudo é um caminho, cara. O fim ninguém sabe quando vai ser. Exato. Então, eu hoje, né? Exato, eu só tenho estoico, eu sou estoico. Pois é, aliás, que assim, o nosso papo já está caminhando aqui para o fim, porque o papo tá tão bom, cara, acho que a gente poderia ficar mais uma hora aqui. Como eu te sigo nas redes, lá no teu Instagram, você sempre coloca muitos textos, né, da filosofia, do epíteto, né, você tem um olhar, o estoicismo faz parte da sua vida. Eu também bebo muito dessa fonte. Eu acho que para mim está cada vez mais certo, né, que a gente precisa muito mais ser do que ter, né, Roberto? Isso independente do caminho do profissional que você escolha, tão bem sucedido como você é, a gente sabe que você é um cara muito bem sucedido profissionalmente também, mas você tem um olhar sobre a vida muito interessante, né? E acho que a filosofia faz parte da sua vida também, né? Isso é interessante, cara. Fala um pouquinho sobre isso. O estoicismo, eu tenho um grande amigo da Nova Acrópole também, que é do Ceará, e ele é das pessoas que estão ali à frente. E aí ele me perguntou, Toelho, você conhece o estoicismo? Eu disse, não. E aí ele levantou e eu fui mergulhar para entender, né? Eu acho que é uma filosofia que faz todo sentido. Você vê um imperador romano, Marco Aurélio, e Epíteto era um escravo que foi aleijado pelo seu... E os pensamentos, né? Então, gosto muito. O minimalismo faz sentido para mim. Eu tenho muita coisa que não é o ter, eu sou muito pelo ser. Então, faz muito sentido. Ô, Roberto, agora para a gente, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu queria que você só falasse um pouquinho desse projeto social que você tem, que pé que tá, né, o primeiro passo, como é que você interliga as pessoas, como é que tá esse processo que eu acho que nasceu da tua história, né, cara? Ele tem o seu DNA e acho que esse é um projeto que inspira muita gente para a gente caminhar aqui para o fim do nosso papo, cara. O projeto Mais Um Passo, ele surgiu que eu digo, olha, não é sobre mim, é sobre minha atitude. Eu vou mostrar outras pessoas. Eu vou mostrar várias pessoas que estão em atitude de superação. E, na verdade, ele é um projeto que é baseado em mim. Eu faço, né, as palestras, às vezes aparece dentro desse meu convívio uma pessoa que precisa de um equipamento, de uma prótese. Você sabe que é muito caro, é um processo muito complexo botar uma prótese. E aí as palestras, o valor arrecadado é gerado um fundo, eu ajudo, então sou eu. E o projeto Mais Um Passo, ele apoia o projeto Fonte de Luz, que é um instituto que a gente tem lá no Belém do Pará, com 55 crianças com o tênis. Depois que eu me aposentei no tênis, a gente englobou essa história. Então, eu sou muito mais abanador de carvão do que qualquer coisa. Eu encontro boas histórias, eu encontro boas pessoas que precisam, às vezes, de uma forcinha, um abano e ele pega fogo só. Então, o projeto Mais Um Passo tem esse caminho, ele apoia outras pessoas e ele está muito baseado nisso. Que legal, Roberto. Agora, para efetivamente terminar aqui a nossa conversa, você também é um ouvinte do podcast já há um tempo, você sabe que o convidado da semana sempre escolhe, né, um livro para indicar, para compartilhar com todos aqui. E a música, cara, a música que vai encerrar a nossa conversa. O que você preparou aí? Vai lá. Cara, livro, eu queria indicar Líder se Serve por Último. É um livro do Simon Sinek. Ele fala sobre o conceito de liderança, de construir equipes fortes, confiantes. Eu trabalho com gente, né? Ele fala até do que a química, né, provoca numa equipe e o que é que o líder precisa ter de habilidades para... Eu acho que a gente vive em sociedade, vive em comunidade. Os empreendedores hoje, eles precisam entender que são pessoas que fazem diferença, né? São times fortes. Eu, para estar aqui em São Paulo, meu time está todo jogando lá em Belém do Pará, batendo meta, feliz,
E esse livro, eu acho que é um livro que todo mundo que Como é que chama o livro? Como é que chama o livro? Líderes servem por último, do Simon Sinek. Que legal. É um espetáculo. Gostei da indicação. E a música? Que música que nós vamos encerrar, pô? Viver, do Marcelo Falcão. Viver, do Marcelo Falcão. Acho que tem... Bom, acho que ela fala por si só, né? Acho que não precisa nem dizer porquê, né? Até na contramão. Que legal. Pô, Roberto, muito legal. Roberto Tuello é um cara incrível. Eu conheci nas redes sociais, fizemos amizade. Eu queria muito trazer sua história aqui. E eu acho que foi muito legal, cara. Gostei demais de conhecer ainda mais a sua história. Já conheci um pouquinho porque a gente vem falando, mas acho que aqui nesse papo você tem um olhar muito interessante sobre as coisas e tem muito a ensinar todo mundo aí. Valeu, Roberto. Obrigado, viu, cara? Nossa, meu irmão. Obrigado. Aí o papo com o Roberto Tuello, nosso entrevistado da semana, um papo muito legal. E você já sabe, o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo um entrevistado novo. Você sabe também que pode ir lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Vai lá, dê sua sugestão. Foi assim que eu conheci o Roberto também. Enfim, vai lá, dá sua sugestão, quem você gostaria de ouvir aqui no podcast. E mais uma vez, eu digo que na próxima semana nós voltamos com um novo entrevistado. Um abraço e até lá!